Olá, boa noite, você que está chegando aí, paz seja convosco, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, você que chegou até aqui, este momento, Deus seja louvado pela sua vida, vai compartilhando, vai chamando outras pessoas, hoje mais um culto online a Deus, amém? A mensagem que nós iremos trazer hoje para vocês é depressão, vencendo este mal. Isso mesmo, não pense que a depressão é algo que, tudo bem, o termo pode ser um pouco atual, mas é algo que já aconteceu há muito tempo também, com o profeta de Deus, o profeta Elias, e é sobre essa história, e é sobre esse tema que nós iremos trabalhar hoje, que nós iremos falar hoje, que o Espírito Santo é que vai falar até o teu coração hoje, no nome do Senhor Jesus. Eu convido você que já chegou a desligar tudo que pode te tirar da presença de Deus, tudo que pode te afastar, televisão, o que você tiver que está te distraindo, te reserva esse pouco de tempo para Deus, sabe? A gente tem um dia a dia tão corrido, eu sei que muitos estão na quarentena, não estão tendo mais o dia a dia corrido como antes, mas muitos de nós deixamos até para orar só quando vai dormir, esquecemos de estar buscando a Deus. Então eu te convido neste momento a você reservar esses minutos que nós estamos na presença dele, tiramos para ouvir a palavra, a estar totalmente mesmo concentrado. Não permita que nada tire a sua atenção, nada roube a sua atenção. Amém? Glória a Deus. Para você que já chegou, boa noite, paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Eu gostaria de falar para vocês também que nós temos um canal no YouTube, isso mesmo. É o canal 365 Dias com Cristo. Nesse canal nós disponibilizamos também as mensagens pregadas. Como hoje a mensagem é sobre depressão, eu não sei se você que está assistindo no doutorado, você possa estar ou não com este mal do cérebro, mas se você não tiver, compartilhe depois essa mensagem com alguém, ela pelo YouTube, compartilhe ela no seu Instagram, compartilhe essa mensagem para que ela possa chegar às outras pessoas. Amém? Meus queridos, neste domingo nós vamos fazer um mês que iniciamos esse projeto. Exatamente, passou rápido, um mês de mensagens online. Nós estamos já conversando e arquitetando para não ficar somente nos cultos online, mas para também nós tirarmos dias de bate-papo com vocês, perguntas até sobre o que está acontecendo hoje na humanidade, que é bíblico também. Vamos também tirar momentos para estar conversando com autoridades, com outros pastores, lançarmos temas, tá bom? Vamos conversar sobre um tema, vamos convidar outros pastores. Eu também gostaria da opinião de vocês. Escrevam aí o que vocês desejam que a gente faça nas lives. Se você deseja que chame alguma autoridade, se você que está aí do outro lado me ouvindo agora, tem assim... mais contato com alguma autoridade da saúde, ou também pode ser eclesiástica ou não, fala para nós. Porque a senhora pastora, a senhora não conversa com fulano de tal, vamos debater. Estamos aqui para isso, tá bom? Então aguardo vocês também com essa mensagem, com essa dica, tá bom? Então você que já chegou, boa noite, Pai seja na Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro da Vila Vitória, AIEQ Vila Vitória 2, tá bom? E neste momento eu te convido para você fechar os teus olhos e orar, baixa sua cabeça nesse momento, não olhe para a tela do celular, mas se concentre em Deus, amém? Feche teus olhos, vamos orar. Amado Deus, soberano Pai, o Senhor que é 3 vezes santo, altíssimo, soberano Deus, Senhor, o Senhor que vive, o Senhor que reina, graça nós te damos, Senhor. Pai amado, Pai querido, Espírito Santo de Deus, nós queremos nesse momento render graças e louvores a Ti, meu Pai. Te agradecendo pelo Teu amor e pela Tua infinita misericórdia, Senhor, porque sem Ti, meu Pai, não podemos mais viver. Pai amado, Pai querido, Espírito Santo, nesse momento, meu Pai, eu peço a Ti, Senhor, no nome do Senhor Jesus, que todo atrapalho, todo empecilho, meu Pai, que saia das casas das pessoas que estão assistindo, que elas possam ouvir, meu Pai, e que tudo que for pregado esta noite não entre pelo ouvido e saia pelo outro, mas que fique guardado em seus corações.
Que todos venham entender, meu Pai, que não existe melhor momento e melhor lugar para estar na Tua presença, meu Pai. Que não podemos morrer, meu Pai, sem antes, meu Deus, estar contigo, Senhor. Sem antes entregarmos nossa vida a Ti. Pai amado, Pai querido, Espírito Santo de Deus, eu te peço agora no nome do Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo possa me usar completamente como desejares. Que Teu Espírito Santo fale para essas pessoas aquilo que queres falarem, que não sejam palavras minhas, mas que sejam suas, Senhor. Porque a mensagem pregada, ela não é minha, Senhor. Eu também estou sujeito, meu Pai. O pregador é sujeito à mensagem. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Para você que já chegou, abra sua Bíblia. Você abre a sua Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19. Onde é que está 1 Reis, pastora? Está no começo da Bíblia, depois dos 5 primeiros livros. Você vai passando Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel. Aí você vai encontrar 1 Reis. Ainda tem Ruth também no meio. 1 Reis, capítulo 19. Vou dar um tempinho para você procurar. É o Antigo Testamento. Amém? Pode procurar na sua Bíblia, amém? 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler, para quem já achou, nós vamos ler os versículos 4, depois nós vamos ler do versículo 9, nós vamos ler assim do versículo 9, até o versículo 14. E depois nós vamos ver o 18, somente para encerrar, amém? Vamos ler 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, depois nós vamos ler do 9 ao 14 e depois do versículo 18, amém? Glória a Deus. Então procure 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ver os versículos 4, do 9 ao 14 e 18. 1 Reis, capítulo 19. Você que já achou, coloca um like aí embaixo, escreve que o meu moderador vai dizer do outro lado se já está todo mundo ok, já encontrou, amém? Glória a Deus. Vamos ver 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Porém foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Versículo 9 em diante. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse, versículo 11: sai para fora e ponte neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava os montes diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Amém. E sucedeu o que? Ouvindo-a, Elias envolveu-se o rosto numa capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para matarem. Vamos ver agora o versículo 18, o último. Amém. Glória a Deus. Também deixei ficar em Israel
7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Amém. Você pode dizer, nossa, tantos versículos que eu estou perdida. Tá, não, você vai entendendo no decorrer da mensagem. Amém. Meus queridos, nós estamos vendo aqui um caso que veridicamente ele aconteceu. Um profeta altamente usado por Deus, o profeta Elias, em um momento em que Israel estava passando por um momento assim de, como é que eu posso falar para vocês, meus queridos? Um momento onde o povo começou a deixar a Deus. Isso mesmo. Esse momento que Israel passava, o povo de Israel passava, foi o momento dos reis, os reis de Israel. Depois de Saul, Davi e Salomão, que não foram esses 3 últimos reis de Israel, depois da divisão dos 12 reinos, em que foi dividido o reino do norte, o reino do sul, Israel passou por vários reis. E nós vimos agora a história de um profeta que estava na época de um rei chamado Acabe. O problema de Acabe só era a sua mulher. Isso mesmo, a sua esposa, a Jezabel. Jezabel, que ela adorava outros deuses, porque Jezabel não conheceu o nosso Deus. Jezabel era de outro povo, de outra nação. Se nós lermos as histórias, quando Deus dividiu as tribos, as 12 tribos de Israel, ele disse o quê? Para casar somente pessoas da mesma tribo. Se era a tribo de Judá, casava somente aquelas pessoas da mesma tribo, não poderia casar com outra. E mais uma coisa ele falou para Josué naquela época, depois da morte de Moisés, para não fazer aliança com nenhum outro reino, que deveria ficar somente eles. Aí nós vemos o decorrer da história, as alianças feitas com outros reinos. Josué mesmo faz aliança com outros reis. As alianças são feitas. Nós vemos o rei Salomão, que casou 700 vezes. E essas 700 mulheres com a qual ele casou, a maioria delas, muitas delas não conheciam o nosso Deus. Muitas delas adoravam outros deuses. E aqui nós vemos um caso de um rei. Esse rei, ele casou-se com uma mulher de outro reino para poder se tornar mais forte. E essa mulher se chama Jezabel. Quem conhece um pouco da história entende como é que Jezabel é. Quem conhece um pouco da história sabe como é que foi a Jezabel. Aquela mulher que, misericórdia, a mulher acabou com o rei. Ela fez com que a nação de Israel começasse a adorar um Deus chamado Baal. Ela começou a colocar eles à adoração, derrubar os altares. O que eram os altares? Os locais de adoração a Deus. Derrubar os altares a Deus. Eles começaram a vender imagens, estátuas desses deuses. Deus Baal, Astarote, de outros deuses. Eles começaram a vender essas imagens. Então, Israel se encontrava naquele momento altamente corrompida, altamente prostituída por outros deuses. Só que nessa época não existia somente o profeta Elias, existia outros profetas. A história conta que existiam outros profetas, porém existia um que Deus tinha mais contato, no caso Elias. Digamos que ele era o chefe, era o professor da escola dos profetas, era isso mesmo. Então, Elias era o que Deus tinha mais contato, porém existia outros profetas. E esses profetas também lutavam em favor do nosso Deus, em favor de buscar Ele. Mas a Jezabel, como sempre, começava a buscar. Ela fez uma caça entre esses profetas. Mas o que ela mais queria matar era Elias, porque Elias confrontava, Elias dizia a verdade, ele falava do nosso Deus, ele dizia para Acabe: Acabe, volta ao nosso Deus, Acabe, converta-se a Ele, você está se afastando por causa dessa mulher, você está adorando outros deuses. Acabe fazia tudo o que essa mulher queria. E aconteceu um episódio, antes aqui você vai ver o versículo 18, o capítulo 18, a partir do versículo 20, aconteceu algo interessante. Elias vai e ele põe em prova os profetas também de Jezabel, aqueles que adoravam outros deuses.
Ele põe em prova e diz o seguinte: vamos, cadê os deuses de vocês? Quando acontece esse episódio, que Elias chama os outros profetas, ele põe em prova os outros profetas, e eu vou falar bem rápido para vocês, para a gente chegar no ponto-chave dessa história. Quando ele põe em prova os outros profetas, ele faz um altar de pedra, põe lá um boi em cima. Em cima desse altar de pedra, ele joga água, pedra, madeira, joga água. E faz um rego ao lado para ficar bem encharcado. Só que antes dele fazer isso, lá fica tudo seco, somente o animal. E esses profetas de Baal passam a manhã toda, até depois do meio-dia, já cansados, clamando aos deuses dele para consumir o holocausto, porque essa é a prova que Elias conta. Somente o nosso Deus é um Deus poderoso, é um Deus maravilhoso. Eles passam a manhã toda e os deuses dele, inclusive Baal, ele não consome o holocausto. Elias vai e faz tudo isso que eu falei para vocês, joga água, faz um rego ao redor para que fique bem encharcado. E ele só olha aos céus e clama aos deuses de Israel e diz: Senhor, mostra para esse povo que o Senhor é Deus. Consome esse holocausto para provar que o Senhor é Deus. Naquele momento, Deus joga fogo do céu e consome todo o holocausto, mesmo molhado, consome todo aquele animal e o fogo consome aquela água. Naquele momento, aquele povo começa a entender que só o Senhor é Deus. E eu ainda digo mais para vocês: muitos que estavam afastados do nosso Deus voltou a entender que só o Senhor é Deus. Muitas vezes a nação de Israel se afastava de Deus, buscando outros deuses. Se afastava do nosso Deus, buscando outros deuses. E não é diferente de nós. Muitos de nós não criamos em Deus e fica assim: ah, mas eu acho que eu vou buscar outra coisa. Vou fazer simpatias, vou fazer outras coisas. E esquece do nosso Deus que é poderoso. Somente um pedido de um profeta, de um homem de Deus, foi consumido aquele holocausto. A partir daí levantou-se a ira de Jezabel. A ira de Jezabel. Jezabel manda matar a espada vários profetas de Deus. Porque naquele momento os profetas de Deus também mataram muita espada, os profetas de Jezabel, os profetas de Baal. Não digo nem profetas, desculpa, os sacerdotes de Baal. Jezabel fica irada e manda matar muitos profetas. Elias olha essa situação e foge de medo. Esse é o ponto da mensagem de hoje: depressão, como vencer este mal. Se você que está aí desse lado hoje encontra-se deprimido, vamos continuar na mensagem. Ele encontrou-se totalmente triste, desamparado. Ele chegou numa situação que ele fugiu. Versículo 4, o que diz? Ele foi para o deserto. Ele passou naquele deserto, foi 40 dias e 40 noites. Até que ele chegou numa caverna. No versículo 8 não diz que ele se levantou, comeu e bebeu. Nosso Deus é tão maravilhoso que viu Elias sozinho e enviou um anjo para levar comida e água para Elias. E essa comida e essa água o susteve por 40 dias. 40 dias depois ele entra numa caverna totalmente cheio de medo, totalmente temeroso por saber que Jezabel havia matado vários profetas, vários homens de Deus. Ele entrou ali com medo. Ele entrou numa depressão profunda. Ele entrou num medo muito grande. Ele estava ali dentro daquela caverna se sentindo só, se sentindo desamparado. Essa noite eu quero falar com você que está aí hoje nessa quarentena, que está dentro da sua casa, que é a sua caverna, onde você não sai por medo do que está acontecendo lá fora. Tem uns que não saem por obediência: não vou sair porque eu entendo que não é para sair. Tem uns que não estão saindo, mas é por medo. Existem pessoas que estão trancadas dentro de quartos. Tem pessoas que estão morrendo não pelo vírus, mas por uma doença que já estava e ela se agravou simplesmente por estar com medo. Simplesmente por estar depressivo, e acaba traindo para você uma depressão. Os pensamentos, eles nos adoecem. Vocês sabiam que o campo de batalha do inimigo é a mente? Se o inimigo coloca na tua mente que você vai morrer, a pessoa morre. Sabe aquele efeito placebo? Quando você toma um remédio e acha que está bom, na hora que o remédio é só farinha. Sabe aquela gravidez psicológica que cresce até a barriga da mulher, mas ela não está grávida? Isso tudo acontece aonde? Na mente.
Se nós permitirmos o inimigo trabalhar na mente, ele só coloca pensamentos destrutivos, pensamentos negativos, pensamentos de morte. Você está sozinho agora na sua casa, você deve estar pensando um monte de besteiras, já pensou? Aí se eu sair agora, botar o rosto fora da janela, eu vou adoecer, eu vou pegar algo. Olhe só, um homem de Deus, um profeta de Deus, alguém que tinha intimidade com o nosso Deus. E uma intimidade profunda, não estou falando da intimidade que eu e você temos, que muitas vezes nossa intimidade é tão fraca, que a gente não consegue orar nem 5 minutos. Eu não estou falando desse tipo de intimidade, não. Eu estou falando no homem que conversava com Deus, porque nós vimos versículos após que Deus falou com ele. E mesmo assim, ele teve medo, ele ficou depressivo. Meus amados, medo, depressão, angústia, ansiedade acomete qualquer pessoa. Nós vemos muitos casos no passado de pastores que tiraram a sua vida, se suicidaram. E muitos ainda se perguntam, mas ele era pastor, um homem de Deus, por que ele fez isso? Ei, vamos entender uma coisa só, nós somos seres humanos. A nossa mente é o campo de batalha. Mas hoje você vai entender como você vai sair dessa. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que sair dessa, porque depressão, como largar, como sair desse mal? Então, meus amados, vamos voltar aqui para o texto. Versículo 9, ele entrou numa caverna e ali passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e perguntou, Elias, o que tu fazes aí? Imagina Deus cruzando os braços e dizendo, Elias, o que tu fazes aí? Como quem dissesse, Elias, por que tu não está lá? Orando, intercedendo, buscando, batalhando com aquele povo. Porque o profeta é boca de Deus na terra. O profeta recebia de Deus naquela época e falava. O profeta é boca de Deus na terra. E Deus pergunta, Elias, por que tu fazes aí? E ele vai e diz para Deus, olha como ele fala, palavras de pessoas que estão angustiadas, palavras de pessoas tristes, palavras de pessoas com medo, palavras de pessoas depressivas. Se você ouvir esse tipo de palavra que eu vou falar agora para vocês, pode ter certeza que a pessoa que está conversando contigo, ela não está bem emocionalmente. Olha só a resposta de Elias para Deus. Versículo 10, acompanhem comigo. E Elias disse, eu tenho sido zeloso, Senhor, meu Deus, contigo. Eu tenho sido zeloso com tudo que é seu, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os profetas à espada. E só eu fiquei e buscaram a minha vida para me tirarem. Vamos ler novamente o versículo 4 do capítulo 19 de 1 Reis. Diz assim, lá na segunda linha. Já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele pediu a morte para Deus. Talvez você que está aí desse lado, você não sei se você já pediu, eu espero que não, a morte para Deus. Mas existem pessoas que chegam ao ponto de pedir a morte para Deus. Senhor, me leva, porque eu não aguento mais. Eu não sou melhor do que as outras pessoas, porque eu ainda estou aqui. O que está acontecendo? Deus, quando ele entra na caverna, Deus fala com ele, o que tu fazes aqui, Elias? Ele vai dar aquela velha desculpa. Ah, Senhor, eu tenho sido tão bom contigo. Eu tenho sido tão bem com vocês aqui em casa. Mas eu não aguento mais, porque fulano fez isso, Beltrano fez aquilo. Eu não aguento mais, Senhor. E só eu que estou aqui, eu estou só. Eles estão querendo me matar. Só que antes de ele dizer eles estão querendo me matar para Deus, ele já tinha peço para Deus levar a vida dele. Vocês entendem só? Talvez você que está aí deste lado, do outro lado, você deve já ter passado por isso. Já deve ter peço para Deus a morte. Ou então deve ter tido, Senhor, as pessoas que estão do meu lado já morreram, Senhor, eu não sou digno de estar aqui. Ou Senhor, querem me matar, querem tirar a minha vida, eu não aguento mais ficar só. Ou então você entrou do outro lado da depressão, você não está pensando em morte, mas está tanto tempo sozinho, que a tua mente já encheu de tantas coisas. É problema, é dificuldades, é a voz do inimigo dizendo, toma, não vai fazer isso. Olha o que tu está comendo. Tem pessoas que estão
tendo outro tipo de doença, além da ansiedade, até um toque, se compra alguma coisa na rua, lava várias vezes, toma banho várias vezes. Porque quero te dizer uma coisa, não é só o coronavírus que está matando, é a tua mente que está te matando. Porque você está se prendendo tanto, que você acaba atribuindo uma doença que você nem tem. Uma ansiedade que você nem sabia que tinha, ou se tinha, você deixou ela ficar no ponto alto. O problema nosso, sabe qual é? Porque a gente ouve muito a voz do inimigo e esquece de ouvir a voz de Deus. Nós ouvimos muito outras vozes, esquece de ouvir a voz de Deus. Vamos continuar lendo. Ele fala para Deus essas coisas, eu me sinto só, eu estou só porque já mataram os outros profetas. E Deus, em versículo 11, Deus sai diante de Elias. Ele põe-se para fora diante de Elias. Só que é o seguinte, quando ele sai, vem o que? Um vento forte, muito forte. Elias está dentro da caverna, escutem só. Elias dentro da caverna sai um vento muito forte. E nesse vento forte, ele fenda as pedras, os montes se quebram. E ali ele olha e tenta encontrar Deus, mas Deus não está nesse vento forte. Como diz o versículo 11. Versículo 12 diz o quê? Continuando o versículo 11 diz o quê? Que vem um terremoto. E Deus também não está nesse terremoto. Versículo 12, vem o fogo. Porém Deus não estava nesse fogo. Versículo 13 diz o quê? Continuando o versículo 12 diz o quê? Que vem uma voz mansa e delicada. Versículo 13. E ouvindo essa voz, Elias cobre o rosto e sai para fora. E novamente Deus fala: que fazes aqui, Elias? Meus amados, olha só uma coisa aqui que eu vou falar para vocês. Eu bati palma para você acordar que está aí do outro lado. Preste atenção. Talvez a pessoa que está do teu lado, na sua casa, está passando por algo que você não está percebendo. Mas não é passando a mão na cabeça dela que você vai ajudar. É confrontando. Olha só como Deus apareceu para Elias. Ele pergunta primeiro: o que tu fazes aqui, Elias? Elias vai e conta para ele: porque mataram os profetas, porque a nação de Israel quebrou a aliança contigo e eu me sinto só. Deus sai e mostra para ele que ele é Deus. Deus vai, faz um vento muito forte, que o vento é tão forte que vai findar. As pedras começam a quebrar no meio. Deus não estava lá, mas confrontou Elias ali. Bom, Elias, sai para fora. Um terremoto forte, Deus também não estava no terremoto. Um fogo, Deus não estava nesse fogo. Onde é que Deus estava? Numa voz mansa. Como diz o versículo 12. Uma voz mansa e delicada. Num vento fraco. Muitas vezes Deus não se apresenta para a gente assim, gente. Às vezes você está olhando e você quer ouvir a voz de Deus e não ouve e acha que Deus me abandonou, Deus me deixou. Talvez você está aí desse lado, você já está depressivo e você olha e não vê nada acontecer do teu lado, você continua do mesmo jeito e acha que Deus te abandonou. Aí está chovendo, tem um trovão, é Deus falando comigo. Que nada, é só um trovão mesmo, é feito da natureza. Acha que é Deus falando contigo? Ei, Deus fala no teu coração. Voz mansa e delicada. Muitas vezes ele se cala. Mas o professor, quando ele aplica uma prova, ele se cala no meio da prova. Olha o que você está passando. É a voz mansa e delicada de Deus falando contigo. Deus falando no teu coração. O inimigo ele trabalha aqui na mente, mas Deus trabalha no coração. É no teu coração. É no teu coração que ele vai falar. E a voz mansa e delicada saiu. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vemos a descida do Espírito Santo, o Consolador, o amigo que nos ama muito. Mas quando ele vem com um som de um vento forte. Ele não vem um vento forte, ele vem um som de um vento forte. E esse som do vento vem calmamente e enche toda a casa. Ouve a voz do teu coração, deixa Deus te acalmar, voz mansa e delicada. Porque ele já disse mais para Elias: Elias, o que fazes aqui? Novamente no versículo 14, Elias fala a mesma coisa. O Senhor tem sido tão bom para ti, mas o povo te abandonou, o povo quebrou a aliança contigo.
Muitos profetas nossos foram mortos. O povo de Israel rendeu-se a Baal, rendeu-se a outros deuses. E eu estou me sentindo só. Tira a minha vida, não mereço ser melhor que meus pais. Só que nós vamos agora ver o versículo 18, que Deus diz o seguinte: Elias, eu também deixei ficar em Israel 7 mil joelhos e bocas que não se renderam a Baal. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo: Elias, tu não estás só. Volta. Porque do versículo 15 ao 17 ele dá ordens para Elias. Ele diz para Elias: Elias, volta. Elias, você vai ungir Eliseu como teu sucessor, como profeta. Tu vai ungir a Jeú como sucessor em Israel, ele que vai ser o próximo rei. E assim Deus vai dando coordenadas para Elias. Mas olha só como Deus acordou Elias, fez ele sair dessa depressão, quando ele apresentou-se a ele na voz mansa. Mas quando ele confrontou também no terremoto, no vento e no fogo. A pessoa que está do teu lado, ela precisa assim ouvir uma voz de confronto. E acorda, Deus é contigo, Ele não te abandonou. Ouve a voz de Deus, esquece a voz do inimigo que fala coisas para ti. Ei, tu não vai sair dessa depressão. Ei, tu está sozinho. Ei, não faça isso. Ei, acorda. Hoje tu está na tua casa, você pode estar só na sua casa, ou você pode estar com a tua família toda, mas mesmo assim se sentindo só. Mas Deus fala para ti hoje: saia, liberta a tua mente, abra teu coração, porque eu venho com uma voz mansa e delicada falar contigo. E quando Elias ouviu de Deus que 7 mil pessoas não se renderam a Baal, 7 mil pessoas ainda não tinham se afastado dele, ele quis dizer: Elias, você não está só. Primeiramente, eu sou teu Deus e eu estou contigo. Sai dessa caverna e vem enfrentar, porque eu sou o Deus dos exércitos, como você falou, e eu vou batalhar as tuas guerras, eu vou batalhar as tuas batalhas. É o que Deus te fala essa noite. Saia da tua caverna. Não estou dizendo para você abrir a porta e sair para a rua. Não. A tua caverna é onde você já se trancou e já ficou depressivo. É onde você já entrou e já ficou temeroso, medroso. Você está se sentindo só. Nesse momento, ore ao Senhor. Peça para Ele falar mansamente em seu coração. E assim como Ele disse que 7 mil estavam com Elias, Ele te diz hoje: você não está só. A tua família que está na sua casa está contigo. Você está só na sua casa, mas a sua família que te liga, falar contigo pelo WhatsApp, pelas redes sociais, está contigo. A tua família que está em outra cidade, ou outro estado, em outro país, em outro bairro, ora por você. Você não está só. Então pare de ouvir a voz do inimigo na tua mente e trabalhe a voz de Deus no teu coração. Permita Deus falar no teu coração mansamente. Porque o nosso Senhor, nosso Deus, tirou aquele homem da caverna e levou a ele a voltar a enfrentar Jezabel. Levou a ele a voltar para Israel. Mostrou a ele que ele não estava só. Mostrou a ele que ele não ia tirar a vida dele. Ele disse para você essa noite também: você não está só. Você não vai morrer do vírus. E você também não vai morrer de depressão. Não atribua para ti doenças que você não tem. Não atribua para ti doenças que você não tem. Não deixa crescer no teu coração aquilo que você não tem. O medo existe? Existe. Mas existe um Deus maior. Vamos ser sábios. Vamos orar. Vamos buscar esse Deus. Vamos ouvir a voz dele no nosso coração. Se você orou, ele calou, deixa ele trabalhando. Mas essa voz que vem aqui na tua mente, começa a repreender no nome do Senhor Jesus. E começa a dizer: não. O Deus que eu sirvo, Ele me ama. Se hoje eu estou dentro da minha casa, não é para me pegar uma depressão, não é para me atribuir uma depressão, não é para me atribuir uma ansiedade, ou muito menos um toque, que eu já ouvi gente dizendo que já tem até toque. Chega às coisas de casa, está lavando tudo 3, 4 vezes, toma vários banhos ao dia, se esconde em seus quartos, não fala com ninguém. Ei, acorda. O Deus que tu serve talvez está te colocando hoje dentro da tua casa para você voltar mais a Ele, para você orar mais, para você ter mais contato com Deus Pai.
para você ter mais contato com Ele, para você ter mais contato com a sua família. Olha só, é isso que Deus te traz hoje. Ele diz: sai da tua caverna, que é a depressão, a ansiedade, o medo, o toque, tudo isso que você já colocou na tua mente, a tua caverna. Por quê? Você não está só preso na sua casa, você está preso dentro de si. Liberta-se da sua caverna. Deus está te confrontando hoje no terremoto, no vento, no fogo. E está falando no teu coração mansamente: meu filho, isso vai passar. Creia em mim, que eu sou o teu Deus. Porque se 7.000 não dobraram o joelho a Baal, a tua família não te abandonou. A tua família está contigo. Nesse momento, famílias que antes estavam só virtualmente, hoje elas estão socialmente. Então aproveite aonde Deus te colocou agora neste momento. Saia da caverna, daquele medo, daquela depressão, da ansiedade, do toque, de tudo isso que você está atribuindo para sua família. Eu conheço pessoas que quando a gente entra nas casas já te olha dos pés, a cabeça já está assim: ei, não pense nisso não. Sabe o que eu penso? Quando eu vejo essas coisas, eu fico olhando, eu fico imaginando: nossa, agora um simples abraço, um beijo, pessoas juntas se comunicando, é uma coisa tão difícil. Mas eu creio no Deus que eu sirvo, que tudo voltará ao normal. Amém? Creia também no Deus que tu serve. Ore, deixe Deus falar mansamente no teu coração e saia dessa depressão, de tudo isso, tá bom? Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Eu gostaria que você que assistiu essa mensagem compartilhasse no canal no YouTube. Daqui a pouco, daqui a meia horinha já vai estar disponível para você. Compartilhe essa mensagem também. Existem pessoas que estão verdadeiramente depressivas dentro de casa sozinhas. Pessoas muito ativas. Pessoas que não só precisam de uma ocupação, mas precisam tirar da mente aquilo que Deus não colocou, porque Ele coloca no teu coração. Feche teus olhos, vamos orar. Amado Deus, soberano Pai, neste momento, meu Pai, clamamos a Ti, meu Deus, pela Tua poderosa e grandiosa misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. Pai, eu clamo a Ti, meu Deus, como profeta Tu aqui nesta terra. Clamo a Ti por pessoas que estão nesse momento se sentindo só, triste, depressivo, angustiados, meu Deus, assim como Elias estava, Senhor, que até a morte lhe pediu para ele. Eu clamo a Ti, Senhor, que assim como o Senhor foi até ele, perguntou, o Senhor poderia ter passado a mão na cabeça e dito: Elias, coitado do meu filho, oh meu filho amado, não fique assim, existe 7.000 que não se dobraram. Não, o Senhor foi lá e confrontou e perguntou: o que fazes aqui? Que essas pessoas sejam hoje confrontadas, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, a entender o que fazem presos nas suas cavernas, cavernas de depressão, de angústia, de ansiedade, de medo, Senhor. E que saem dessas cavernas, ouvindo a Tua voz mansa, dizendo: ei, eu sou o Teu Deus, eu estou contigo, eu não te abandonei. E existe Teus familiares que oram por Ti, pessoas que Te amam. Então saia dessa tua caverna, mesmo dentro da tua casa, viva bem, não ouça a voz do inimigo, mas ouça a voz de Deus, que fala mansamente no teu coração. Senhor, nesse momento eu repreendo da vida dessas pessoas todo espírito de depressão, Senhor, todo espírito de angústia, meu Deus, de ansiedade, de tristeza, no nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor possa retirar e levar para onde o Senhor quiser, meu Deus. Mas que o Senhor seja Deus com ele e mostre-se, assim como o Senhor se mostrou a Elias, mansamente em seus corações. No nome do Senhor Jesus, entregamos nossas vidas a Ti, meu Pai. Apresentamos as nossas vidas nesse momento, meu Pai. A vida dos nossos governantes, meu Pai. A vida do nosso presidente para tomar decisões corretas, Senhor. Porque, meu Pai, quem sofre tantos bombardeios também precisa de Ti. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Santo Tu és, digno Tu és. Pai amado, Pai querido, Espírito Santo, muito obrigada por tudo, meu Deus, por essa mensagem. Nós estaremos aqui novamente amanhã, como eu falei no começo do vídeo, Senhor. Como eu falei no começo do vídeo, vou falar agora para vocês. A partir da semana que vem nós vamos estar com estaremos com novas ideias, como traremos outras pessoas para estar conosco, debatendo. Se você está aí, quiser fazer algo interessante, eu quero participar da live fazendo perguntas, a gente vai tirar um dia para fazermos isso. Não será somente as mensagens pregadas, amém?
mas nós poderemos trazer estudos também, entendeu? Você mesmo pode pedir um tema, a gente pode trazer esse tema de estudo, tá bom? Para vocês. Trazer autoridades também, pessoas conhecedoras, autoridades eclesiásticas também para conversar conosco, tá bom? Fazermos outros tipos de live. Então você compartilha com outras pessoas. Amém? Glória a Deus, que o Espírito Santo possa ter falado no teu coração. Se você está depressivo, tira isso do teu coração. Amém? Assim como Deus foi com Elias, Deus é conosco hoje e sempre. Glória a Deus. Amém. Até lá. Tchau, tchau. Espírito, Espírito.